Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino confirmatório. Eu vou aqui fechar a porta só um pouquinho. Muito bom estar com vocês, mais uma aula. Hoje, então, nós vamos ver a lição 34 e provavelmente a 35 também. E assim nós já estamos chegando quase praticamente no final do nosso manual, né? O básico do manual ele já foi passado, e como nós não vamos ter a confirmação agora no mês de junho, então nós podemos ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder ver o que está faltando aí até o final, certo? Semana passada eu não enviei material para vocês, eu estive um pouco ocupado aqui e acabei não enviando. E também pelo fato de que, como não vamos ter confirmação em junho, então vocês podem ficar mais tranquilos. Mas hoje nós vamos avançar com essas duas lições. Hoje é terça-feira, talvez no máximo até hoje à noite eu envio o material escrito para vocês, tá? Lembro ainda daqueles tópicos que ficaram da semana retrasada, alguns ainda não me enviaram, e eu estou anotando aqui nas minhas anotações, enfim, nos meus registros daqueles que enviaram os materiais, tá bom? Vamos lá então, lição de número 34, lição 35, a natureza da igreja cristã, 34, e a 35, né, a ação de Deus na igreja cristã. Como a gente sempre faz, pedimos a Deus em oração que Ele esteja nos abençoando, nos iluminando e também nos acompanhando nessa aula. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por podermos mais uma vez estudar a Tua Santa Palavra. Guarda a todos nós, ilumina-nos, especialmente agora quando vamos estudar acerca da Tua Igreja. Abençoa o nosso momento de reflexão, em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Lição 34, página 173. Então você pode abrir lá o seu manual do ensino confirmatório e vamos então estudar esta lição. Lição de número 34, a natureza da igreja cristã. O que é a igreja cristã? Né? A igreja cristã, ela não é, a rigor, uma instituição humana, ou seja, não são pessoas que criaram a igreja. A igreja ela foi criada pelo próprio Cristo, através da ação do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, há uma semana atrás praticamente, quando fomos lembrados do domingo de Pentecostes. Então, eu faço parte, nós fazemos parte da igreja cristã. Mas o que significa ser parte da igreja cristã? Significa vir na igreja, sentar no banco, assistir o culto, ir para casa e acabou? A rigor, quando Deus nos dá os dons, as capacidades, é próprio dizer que Deus também espera que usemos essas capacidades que Ele nos deu em favor da sua igreja. E aí eu te pergunto, meu caro jovem, meu caro aluno, onde é que você pensa em trabalhar, em inserir-se dentro do trabalho da tua congregação após a tua confirmação? Cada irmão da congregação deveria ter a ideia, a noção de que deve ajudar, participar, se envolver em vários segmentos, em vários desafios que existem dentro da igreja cristã. Aqueles que gostam do culto podem ajudar na leitura bíblica, no cantar, no organizar a igreja, no receber as pessoas. Quanta coisa, né? Aqueles que têm habilidades mais específicas, mais técnicas, eu sou um bom eletricista, eu sou um encanador, eu sou um pedreiro, enfim. E tem aqueles que gostam de outras ações, outras atividades. Por exemplo, eu gosto de visitar pessoas
ir nas casas das pessoas, levar uma devoção, levar uma palavra de ânimo. Onde é que você gostaria de trabalhar dentro da vida da tua congregação? Vida de igreja cristã não é simplesmente vir na igreja, assistir o culto porque eu pago o pastor e terminou por aí. Não. A vida da igreja cristã é muito mais do que isso, gente. É se envolver dentro do trabalho da igreja. E é nesse sentido que nós vemos aqui, então, na página 173, do lado direito, né, a coluna do lado direito, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja cristã é o corpo de Cristo. E cada parte do corpo, ele tem uma função diferente. O dedo tem uma função diferente do olho, que tem uma função diferente do braço, mas o corpo é o conjunto de todos estes membros que são diferentes, as pessoas são diferentes, cada qual com as suas habilidades, com os seus dons, com as suas capacidades. Não somos iguais. Eu não sou igual ao Bruno, o Bruno não é igual ao Gustavo, o Gustavo não é igual a Larissa, enfim, né? Nós somos diferentes uns dos outros, né? E a Larissa não é igual a Júlia, e a Júlia não é igual a Alessandra, e a Alessandra não é igual ao Richard. Nós somos, sim, todos nós somos diferentes entre si, porém, formamos o mesmo corpo, que é a igreja cristã. Historicamente, a gente aprendeu, ou a gente talvez tenha sido ensinado, que vida de igreja cristã é só ir no culto, sentar na igreja, participar do culto e ir embora e deu. Eu fui criado assim. Mas igreja cristã é muito mais do que isso, é se envolver, é estar envolvido com os dons dentro do trabalho da igreja, né? Dentro do trabalho da igreja cristã. Muito bom. Como é que nós sabemos? Bom, já sabemos que essa igreja é uma só, né? A única igreja, existe uma única igreja cristã e ela tem alguma marca, alguma característica. Eu quero que nesse momento você pense na marca da Coca-Cola. Como é que é a marca da Coca-Cola? Agora pensa na marca da Ford. Fábrica de veículos da Ford. Poderia ser a Fiat, a Renault, tanto faz. Volkswagen. Escolhi a Ford. Como é que é a marca da Ford? Você já se tocou que determinadas indústrias, empresas, conglomerações têm as suas marcas? A igreja cristã também tem as suas marcas peculiares. E quais são estas marcas da igreja cristã, né? A marca da igreja cristã, elas estão ali na página 174, dentro daqueles 7 pontos, né, que caracterizam a marca da igreja cristã. Os versículos bíblicos que são relacionados com as respectivas marcas da igreja cristã. De uma maneira resumida, nós poderíamos dizer assim: a igreja cristã, a verdadeira igreja cristã, ela está ali onde 2 coisas acontecem. Primeira delas, a palavra de Deus é anunciada clara e puramente. Na igreja luterana, na tua igreja, a palavra de Deus ela é pregada com pureza, com verdade. Segundo ponto, a igreja cristã ela está ali onde os sacramentos, são 2 sacramentos, batismo e santa ceia, onde os 2 sacramentos são administrados conforme a instituição divina, a instituição de Jesus. Na tua igreja, a santa ceia e o santo batismo, eles são administrados conforme a instituição de Cristo, conforme as 2 últimas lições, ou as 3 últimas lições que nós vimos. Então, as marcas da igreja cristã são o apego à palavra e a administração dos sacramentos. Ali onde a palavra é pregada e os sacramentos administrados com correção, ali está a verdadeira igreja
cristã. Essa é a marca da igreja cristã. Não é uma marca que nem a Coca-Cola, que nem a Ford, não. Mas a marca da igreja cristã, a verdadeira igreja cristã, é uma marca espiritual. Palavra e sacramentos. Perfeito? Muito bom. Por isso é muito importante nós sempre conversarmos e refletirmos sobre se de fato nós como igreja seguimos estas marcas, obedecemos estas marcas, se nós como igreja temos essas marcas. Será que muitas vezes a nossa igreja não, ou outras igrejas, enfim, não se desviam, focando em outros assuntos que não são palavra e sacramentos? Ainda aqui nessa página 174, tem os objetivos da igreja cristã, né? Fazer baile, fazer festa, organizar bingo. É isso? Claro que não. Olha lá os textos, né? Efésios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 5. A igreja, através do anúncio da palavra, procura edificar espiritualmente os seus integrantes, os cristãos. Edificação dos crentes, é o que nos diz Efésios. Esse é um dos objetivos da igreja cristã. Não é organizar eventos, não é se envolver com política partidária, não é pregar ou fazer algum tipo de evento social, né? Embora que eventos sociais não sejam ruins, não sejam maléficos em si, mas o objetivo da igreja cristã, o foco da igreja cristã é esse aqui. Edificar espiritualmente todos os cristãos para o serviço dentro do reino de Deus. Se não houver edificação, pode fechar a tua igreja, ela não serve para mais nada. E um segundo tópico ali em 2 Coríntios capítulo 5, né, objetivo da igreja cristã, objetivo de mostrar a verdade do evangelho para pessoas que ainda não conhecem. Esse é outro grande objetivo. Se o primeiro deles, lá de Efésios, fala numa preparação, numa edificação dos cristãos, 2 Coríntios 5 vai nos falar sobre justamente mostrar essa verdade para aqueles que ainda não conhecem, aqueles que estão apegados, enraizados a crendices, há tantas e tantas bobagens que o próprio ser humano acabou inventando durante a sua existência. Tem gente que tem medo de fantasma, tem gente que tem medo de espírito, tem gente que tem medo desses que fazem crendices, né? Os benzedeiros, né? Tem o benzedeiro lá no raio que o parta, é um cara poderoso. Que poderoso o quê? Poderosa é a palavra de Deus. Poderoso é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há nada mais poderoso do que o próprio Deus. Então, mostrar essa verdade para pessoas que ainda não conhecem também é outro grande objetivo da igreja cristã. Daqui a alguns meses você vai ser confirmado, devia ser confirmado agora em junho, mas por força da situação não vai poder acontecer, né? Então, a partir do momento da confirmação, você acabará se tornando um membro comungante, ou seja, aquele que comunga, aquele que participa, recebe juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Procure tenha essa vida de comunhão com Deus, de crescimento na palavra de Deus. Busque isso. Não penses ou não imagines que isso é algo desprezível, que não vai ser necessário para a tua vida. Claro que é. E procure interagir dentro da tua igreja, se envolver dentro da tua igreja. Como eu falei anteriormente, qual é o serviço, qual é o trabalho, qual é a tua função dentro da congregação? Onde é que você pode ajudar? Aonde é que você gostaria de ajudar? Tem tanta coisa para ser feita dentro de uma congregação cristã, ok?
A igreja é um corpo vivo, página 174, é uma comunidade que serve, né? E nós, como congregação, podemos servir ao mundo em que nós estamos inseridos, ajudando os pobres, ajudando os menos favorecidos. Essa também é uma das características da igreja cristã. Ajuda a levar algum tipo de auxílio para essas pessoas. Agora, em época de pandemia, só para que vocês saibam, nossa congregação tem distribuído várias sacolas econômicas, né? Sacolas de alimentos, né? Não só alimentos, não só sacolas de alimentos, mas eu já acompanhei, enquanto pastor, a entrega de cobertores e também de calçados para pessoas menos favorecidas. Existem muitas pessoas pobres, mesmo dentro da congregação, que precisam sim da nossa ajuda. Então essa é a lição de número 34, objetivos da igreja cristã, natureza da igreja cristã. E agora nós vamos para a lição 35. A aula de hoje é um pouquinho mais longa, porque semana passada eu não enviei o vídeo para vocês, né? Façam as lições, os exercícios da lição 34, e depois nós vamos agora para a lição 35. Ação de Deus na igreja cristã. Então, quando nós estudamos no ensino confirmatório o Antigo Testamento, eu pude compartilhar com vocês vários momentos históricos, várias situações da formação do povo de Israel lá no Antigo Testamento. De como ele surgiu lá com Abraão, Isaac, Jacó, o período da escravidão no Egito, depois a libertação através de Moisés, o período da transição até a terra de Canaã. Na terra de Canaã, o período dos juízes. Lembram do Sansão, o cara do cabelão? Né? Depois dos juízes veio o período da monarquia, os reis que dominaram Israel. Israel teve 3 reis únicos, né? Enquanto país, 3 reis únicos. Depois o reino se dividiu. Saul, Davi e Salomão. Né? Depois da morte de Salomão, o reino se divide. O reino do norte, o reino do sul. Eles acabam brigando entre si. Vem a Síria, invade. Depois vem a Babilônia, invade. E por fim acaba o reino de Israel. Né? No Novo Testamento, obviamente que toda a história retoma com Jesus, o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus, os seus 33 anos de vida, a sua morte e ressurreição, a ascensão, que lembramos algumas semanas atrás, nós vamos ter outros momentos históricos. O momento do Pentecostes, que lembramos há praticamente 7 dias atrás, o domingo do Pentecostes, né? E assim a igreja continuou crescendo, e é isso que a lição 35 vai mostrar para vocês. O crescimento da igreja cristã. Depois que aconteceu o Pentecostes, um crescimento muito grande da igreja cristã, eram 120 pessoas, depois 3.000, depois 5.000, mas aí veio a perseguição, né? Perseguição, primeiro, em função das autoridades religiosas de Israel, e posteriormente com as demais autoridades políticas, né? A perseguição dos romanos, assim por diante. Nesse contexto, é de se ressaltar a história do apóstolo Paulo, ele que era Saulo, convertido a Paulo às portas da cidade de Damasco, convertido pelo próprio Jesus. É lá quando Saulo ele cai do cavalo, entrando em Damasco, e ele pergunta, né, o que está acontecendo? Saulo, Saulo, por que me persegues? É a voz de Jesus, e a partir daquele momento a conversão de Saulo. Uma nova pessoa, não é mais o Saulo, mas agora o Paulo, o apóstolo, o que vai correr risco de vida para pregar o evangelho da salvação. Que mudança desse homem!
de Saulo para Paulo, de perseguidor para um dos maiores apóstolos do grupo dos apóstolos de Cristo. Muito bem. É assim, então, que nós vamos ver na página 177, especialmente gostaria que vocês olhassem, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? O imperador Constantino, 313, essa data é importante. Por que é importante? Porque o Constantino, ele vai se converter ao cristianismo. Ele vai deixar de perseguir a igreja cristã. Vejam, 313. Vai deixar de perseguir o cristianismo e, pelo contrário, transformar o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Isso vai ser bom e vai ser ruim também, né? Não vou entrar aqui nos méritos desse assunto, mas é isso que vai acontecer. A igreja ela vai acabar se tornando uma instituição, uma organização, conduzida e liderada por quem? Pelo bispo de Roma, né? Que hoje, na verdade, o bispo de Roma é o Papa de Roma, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Ocidente. Digo isso porque existe a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Grega, a Igreja Oriental, que é muito parecida com a Igreja de Roma, com a diferença de que a Igreja Grega, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental, ela não se submete ao Bispo de Roma, né? Ao Papa de Roma. É nesse contexto que surge Martinho Lutero, lá em 1483, olha a data, 1483, a América está em vias de fato de ser descoberta por Cristóvão Colombo, né? Está nascendo Martinho Lutero. E Lutero ele vai então ser o grande reformador da igreja. Páginas 178 e 179. Ano passado, por ocasião da reforma, eu já passei com vocês essa lição. Eu apenas vou assim despertar algumas coisas sobre a vida de Martinho Lutero, né? Lutero, ele na verdade nunca quis formar uma igreja nova, uma igreja luterana. Ele nunca quis que a sua igreja fosse chamada de igreja luterana. O que Lutero queria, na verdade, era retirar alguns abusos que aconteciam dentro da sua própria igreja. Dentre esses abusos, por exemplo, a prática da venda das indulgências. A venda das indulgências. Lutero, ele se escandalizou com aquilo que havia, aquele abuso que havia em relação às pessoas, né? Lutero também combateu de uma maneira muito bíblica, de uma maneira muito didática, a questão do celibato, ou seja, a proibição aos sacerdotes, aos padres, de casarem, de ter mulher, de ter filho, família, né? Então, esses pontos eles caracterizam o ensino de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele vai romper com a Igreja de Roma e ele vai ser, então, na verdade, excomungado da Igreja Católica. E em 31 de outubro de 1517, Lutero vai pregar na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Não é na porta da cidade de Wittenberg. Às vezes a gente lê essa bobagem, né? E acaba entrando e acaba criando raízes. Não é. É na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Um círculo muito restrito de acadêmicos, universitários. É ali que Lutero vai publicar no Facebook. Sim, porque prender na porta da igreja era usar o Facebook de hoje. Ele vai prender, então, as 95 teses com as quais condenava alguns pontos dentro da prática da Igreja de Roma, especialmente a venda de indulgências. Vocês encontram isso aqui na página 178,
1179, né? O Papa Leão X, quando ele vai ouvir falar dessas situações envolvendo Lutero, como eu já disse, ele vai excomungar Lutero e vai mandar que Lutero se retrate através de um encontro. Na época eram chamados das dietas, né? Dietas de Worms. Worms é uma cidade, o castelo de Worms é lá que Lutero vai ser julgado. Lutero, ele vai, nesse castelo de Worms, na dieta de Worms, então, ele vai dizer uma das suas frases mais famosas. Ele vai ser acusado de um monte de coisas, pela Igreja Católica, obviamente, e Lutero vai dizer assim: a menos que vocês me mostrem pela Bíblia que eu estou errado, a menos que vocês me mostrem pela Bíblia que eu estou errado, eu não me retrato e não volto atrás naquilo que eu disse, naquilo que eu escrevi. Pronto, está armado o circo, né? Agora Lutero vai ser considerado fora da lei, ele vai poder ser caçado pelos inimigos, né? E aí nessa circunstância, ou nessa situação, que Lutero, então, ele vai ser sequestrado por amigos. Amigos de Lutero vão forjar o sequestro dele, vão raptá-lo e levá-lo para um castelo, o castelo do Wartburgo. É nesse castelo que Lutero vai traduzir, então, o Novo Testamento para a língua do povo. Qual é a língua do povo? A língua alemã. Fosse aqui no Brasil, seria a língua portuguesa, né? Imaginem vocês que as pessoas, os agricultores, os cuidadores de gado, né? Eles iam para a missa, ouviam a missa em latim, não entendiam bulhufas nenhuma, saíam da missa e iam para casa, não entendiam nada. O que Lutero vai dizer? O povo precisa entender, tem que entrar aqui e aqui. O povo tem que conhecer a palavra de Deus na sua própria língua, tem que saber a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento, tomar conhecimento desta palavra de Deus. E é isso que então vai acontecer. Lutero vai traduzir o Novo Testamento, e em 1529 vai escrever então o Catecismo Menor, e um pouquinho depois o Catecismo Maior, né? E é assim que o movimento da Reforma ele vai avançar, tá? Temos 28 minutos de aula, eu vou encerrar por aqui. Nós temos ainda que ver as lições 36 até a lição de número 39, né, que é a última lição, e por fim depois dar uma revisada no material. Temos muito tempo, já que a confirmação, como eu disse, não vai acontecer agora em junho, ok? Em seguida, até à noite, provavelmente eu vou mandar um material escrito para vocês, algumas questões, até para vocês pesquisarem nos livros de história também sobre esse assunto tão fascinante que é a Reforma Luterana, tá bom? Grande abraço, quinta-feira, 19 horas, tem estudo bíblico, e no próximo domingo, 8h30 da manhã, temos um momento de culto, tá? Tem alguém aí na igreja, mas enfim. Então, quinta-feira, 19 horas, o momento de estudo bíblico. Você acompanha pela página do Facebook. E também no domingo, 8h30 da manhã, então, o momento de culto aqui da comunidade do Redentor do Jaraguá 99. Tá bom? Grande abraço, boa semana, que Deus fique com vocês.